Aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez nós vamos falar aqui da atividade 16 e 17, que traz o gênero textual autobiografia. Então temos aqui o texto autobiografia, o texto 1, texto 2, texto 3, para responder as questões. Então temos aqui vários textos, porque tem 3 exemplos de autobiografias aqui, para vocês conhecerem como que é esse tipo de texto. Então aqui vem falando um pouco sobre autobiografia. Então, autobiografia, né? Você sabe a diferença entre biografia e autobiografia? Então aqui está biovida, grafia escrita. Então, biografia, registro da vida de uma pessoa. Então, sempre uma biografia é o registro, o relatório, o relato da vida de uma pessoa, mas sempre é uma outra pessoa que escreve, é narrado em terceira pessoa, porque é uma outra pessoa que escreve sobre a minha vida, então está fazendo a minha biografia. Agora, auto é a si mesmo. Então, a autobiografia é um relato que eu faço da minha própria vida. Temos aqui autor, narrador, personagem. Então, o que nós já falamos, uma autobiografia sempre vai ter o narrador personagem, sempre vai ser em primeira pessoa, né? Narra na primeira pessoa do singular ou do plural, sempre vai ser eu ou nós. Vai aparecer muito meu, minha, fui, encontrei, cresci, estudei, casei. Então, sempre vai estar assim na primeira pessoa. Então, aqui está falando de várias características do texto autobiografia, vocês vão ler aqui no texto, sempre vai ser um relato, que vai ser um relato sobre fatos reais da vida do autor, que vai estar expondo para o leitor. Então tem aqui os verbos no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e às vezes no presente. Então, nós vamos falar daqui a pouco do pretérito perfeito e pretérito imperfeito, que é no passado. Palavras ou expressão com valor temporal. Então isso aqui é uma marca muito importante desses textos. Sempre nós vamos falar para vocês observar essa questão de marca temporal. Há 10 anos, naquele tempo, naquela época, tempo em que, um tempo depois, ou eu tinha 10 anos, quando eu tinha 5 anos. São marcadores temporais, né? Tem os marcadores espaciais, que marcam o lugar. Era uma região, naquele lugar, foi o lugar onde. Então sempre vão aparecer essas expressões quando você está fazendo uma autobiografia. Expressões que funcionam como modalizadores do discurso, principalmente advérbios modalizadores. Então, uma coisa assim, provavelmente, certamente, ou assim um pouco, apenas, mesmo, sugestões de palavras que podem aparecer nesse tipo de texto. Então, palavras e vocabulários utilizados para identificar objetos da época citada. Isso principalmente se é uma pessoa idosa fazendo sua autobiografia, falando de sua infância, por exemplo, que às vezes é uma coisa que aconteceu há 50, 60, 80 anos atrás, então de repente tinha algum vocabulário, umas palavras que usava naquela época que hoje não usa mais. É lógico que quando é um jovem fazendo sua autobiografia não vai ter muito essa diferença de vocabulário. Então, seguindo aqui, a estrutura de uma autobiografia é a mesma estrutura da maioria dos textos, né? Tem a introdução, o desenvolvimento e o fechamento, que é a conclusão. Então, sempre vai estar dividido em 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e fechamento. Então, isso aí é o texto de uma autobiografia, é você fazendo o relato da sua própria vida, o autor fazendo um relato da própria vida dele. Então, aqui temos, leia os textos e responda as questões. Então, temos aqui 3 exemplos de autobiografia. Texto Autobiografia, de Helena Collodi. Então, aqui vai falando sobre a Helena Collodi, de onde ela veio, como eram os pais dela, que ela se apaixonou pelo magistério, foi professora. O magistério e a poesia são as 2 asas do meu ideal.
Então, ele vai falando aqui sobre a vida dela, né? Pois vocês vão ler com cuidado, com carinho aí cada detalhe do texto. Temos o texto 2, Rubem Alves. Então, Rubem Alves faz uma autobiografia assim, mais criativa, com mais detalhes, né? Ficou um pouquinho maior o texto dele. Lógico que isso aqui é um texto assim, bem resumido, né? Porque se fosse realmente contar a vida toda, seria lá um livro de 300 a 500 páginas, né? Então, aí ele começa um pouquinho diferente, conversando com o leitor. Vocês, crianças que leem as minhas histórias, frequentemente ficam curiosos sobre a minha vida. Eu conto. Eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1973, numa cidade do sul de Minas, Boa Esperança. Procurem no mapa. Façam as contas para saber quantos anos tenho agora. Então, ele faz de uma forma criativa e conversando com o leitor. Mas observe aqui que ele vai falando, né? Minhas histórias, eu nasci, meu pai. Então, sempre vai falando assim de eu, né? A primeira pessoa. Morei e estudei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, vim morar, né? E assim segue. Ele fala muito aqui da importância de construir os seus próprios brinquedos, que ele não gosta muito de brinquedo comprado pronto. Fala das faculdades que ele fez, muito interessante. Para ficar mais resumido aqui, vamos deixar para vocês fazer a leitura depois. Então, o texto 3 tem aqui autobiografia, um pouco de minha vida, do Felipe Simões Quartera. Então, esse aqui é mais jovem um pouco, né? Meu nome é Felipe Simões Quartero, nasci em 30 de julho de 1981. Então, ele vai falar na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Então, aos 5 anos de idade, comecei a apresentar algumas dificuldades físicas relacionadas à força muscular. Então, observe que vai dando detalhe da própria vida dele, né? Então, atualmente atuo como professor de informática, palestrante e escritor. Minha biografia não acaba aqui, continua sendo escrita, mas já me rendeu e segue rendendo muitas experiências e histórias para contar. Agora é hora de compartilhá-lo com as pessoas. Então, ele achou interessante aí compartilhar um pouco da vida dele. Vocês observam que acontece muito esse tipo de texto, é muito comum esse texto, essa autobiografia um pouco resumida, na capa do livro, na contracapa, tem uns que vêm no início, outros vêm no final, falando do autor, do escritor, né? Então, muitas vezes vem esse resumo aí da vida, essa autobiografia do escritor do livro, que para os leitores ficar sabendo um pouco sobre o autor. Então, hoje em dia, na internet é o que mais tem, porque todo mundo quer saber, né? Se é um ator famoso, uma atriz famosa, ou um cantor, uma cantora, ou até diretor do filme que gosta. Então, tudo que tem que você gosta, você fica querendo saber sobre a vida daquela pessoa na internet. Então, é muito comum, as pessoas às vezes até exageram, expõem detalhes demais da vida, né, na internet, porque vira moda agora todo mundo querer saber detalhe da vida dos outros, né? Mas tem esse tipo de texto que às vezes é muito interessante, como é o caso do Felipe Simões Quartero, que também é um exemplo de vida, de superação, mas dos autores, dos escritores e de pessoas que a gente, às vezes é importante ver essa autobiografia, conhecer a vida dele, porque serve como motivação, esse exemplo de vida para a gente também. Então, como nós falamos lá, né, dos tipos de verbo, vamos relembrar? Então, no texto autobiografia, a maioria dos verbos são usados no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, quer dizer, no passado. Essa palavrinha pretérito quer dizer passado, né? Então, vocês vão lembrar, sempre que fala pretérito é passado. Então, tem o pretérito perfeito, ou passado perfeito, ou pretérito imperfeito. Então, o pretérito perfeito indica uma ação pontual, completamente terminada no passado. Como, por exemplo, caí, perdi, quebrei, quebramos, morei. Ele é adequado para relatar ações fechadas, que ocorrem em uma ação pontual. São verbos terminados em ei ou i, quando está
na primeira pessoa do singular, eu, né? Então eu falo que o pretérito perfeito, ele sempre vai indicar uma coisa que começou e terminou, né? Que aconteceu tudo de uma vez. Por exemplo, eu caí, né? Eu perdi, eu quebrei, ou nós quebramos, ou eu morei. Então é uma coisa que aconteceu de uma vez só, né? Agora, o pretérito imperfeito, ele indica uma ação habitual no tempo passado, fato cotidiano que se repete muitas vezes durante um tempo. Por exemplo, caía, perdia, quebrava, quebrávamos, morava. Então, ele é imperfeito porque ele era como se fosse um presente contínuo no passado. Ele já ficou no passado, não acontece mais, mas é uma ação que continuou acontecendo durante um tempo. Né? Por exemplo, eu caía. Né? Então, no pretérito perfeito, fala assim: eu caí de bicicleta quando eu tinha 10 anos. Agora, no imperfeito, fala assim: eu caía todas as vezes que eu ia andar de bicicleta. Então, era uma coisa repetida vezes. Né? Agora sim, eu perdi o meu brinquedo preferido quando eu fui numa festa do meu primo. Aconteceu toda uma vez. Agora, fala assim: eu perdia no jogo de cartas toda vez que eu ia brincar com os meus amigos. Então, era uma coisa continuada, né? Ou então, eu quebrei meu braço quando eu tinha 7 anos de idade. Começou e terminou, eu quebrei. Agora, fala assim, toda vez que meu irmão pegava meu brinquedo, ele quebrava alguma coisa. Então, é uma coisa que acontecia repetidas vezes durante um tempo. Né? Então, vamos percebendo a diferença. O que é pretérito perfeito e o que é pretérito imperfeito. Né? Então, fala assim, eu morei em Uberlândia durante 2 anos. Eu morei, pronto. Né? Agora, se fala assim, eu morava em Uberlândia quando era criança. Então, era uma coisa que delimitou o período. Né? Aconteceu de um tempo até um determinado tempo. Então, por isso que fala pretérito imperfeito, que ele vai indicar uma ação que aconteceu durante um período de tempo, várias vezes. Então, ele é adequado para as descrições de situações que ocorriam com frequência. Né? Então, o perfeito é relatar ações fechadas, né? Começou e terminou. Agora, o imperfeito é ações que ocorriam com frequência durante um tempo. Então, são verbos terminados em ia ou ava. Então, isso aqui não tem erro. Pretérito imperfeito sempre vai terminar em ia ou ava. Né? Caía, perdia, quebrava, quebrávamos, morava, né? Comprava, amava, falava, estudava, comia, corria, saía. Então, sempre o imperfeito, pretérito imperfeito, sempre vai ter ia ou ava. Então, isso aqui ficou fácil, né? Então, vocês vão lá, né, na atividade 16, eu separei as questões de itens, né, o que a gente fala que é tipo simulado, de marcar a opção correta. Então, tem aqui, por exemplo, o que há em comum entre os 3 textos, né? Então, temos as opções, relatam a vida dos autores, escritos na primeira pessoa, relatam a vida de outras pessoas, escrita em primeira pessoa. Não, é a vida deles mesmos, né? Relata a vida dos autores, escrito por outro, em terceira pessoa. Não é. Então, relata a vida dos autores, escrito por eles mesmos em primeira pessoa. Né? Então, a resposta certa fica sendo a letra A. Né? Então, estou contando aqui a resposta do 1, só para lembrar vocês da importância, que tem que analisar as 3 opções primeiro, para depois descobrir qual é a certa, né? Então, temos aqui, qual é o papel social, ou seja, a profissão de Helena Collett? Ela era professora e pastora? Ela era palestrante e psicanalista? Ou ela era professora e escritora? Então, vocês vão analisar cada opção. Então, eu li o texto, mas eu não lembro. Então, volta lá no texto, né, da Helena Collett, né? Então, aqui, tá, escolhi o magistério, quer dizer, ela é professora, né? Sou uma simples professora.
né? Então, ela é professora. E aqui, o magistério e a poesia são as duas asas do meu ideal. Então, ela era professora e escrevia poesia. Então, nós sabemos aqui que a resposta é a letra C, né? Professora e escritora. Então, assim vocês vão continuar fazendo os outros, né? Então, qual é o papel social, ou seja, a profissão de Rubem Alves? Então, vocês vão voltar no texto e descobrir. Ele é psicanalista, educador, escritor e pastor. Ele era professor, escritor, professor de informática. Ele era professor de informática, psicanalista e pastor. Então, voltem no texto para descobrir. O 4. Qual o papel social, ou seja, a profissão do Felipe Simões Quartero? Ele era psicanalista, educador, escritor e pastor. Ele era professor de informática, palestrante e escritor. Ele era professor de informática, psicanalista e pastor. Então, faça a mesma forma. Volta no texto para descobrir. Né? Então, na sequência, nós temos, nas 3 autobiografias, que traços da personalidade de cada um dos autobiografados são apresentados? Temos aqui, quais os traços da personalidade de Helena Colledy? Vamos ler as opções, voltar no texto e descobrir. Quais os traços da personalidade de Rubem Alves? Ler cada questão aqui, volta no texto e, de acordo com o texto, vocês vão perceber direitinho lá a resposta certa. Quais os traços da personalidade de Felipe Simões Quartero? Também a mesma coisa, lá no texto está falando direitinho qual a opção, A, B ou C. Né? Ora, volte aos textos e observe que tempo verbal os autores usam para falar de sua vida. Isso aqui nós já falamos bastante, né? No presente, é no pretérito, ou seja, passado, ou é no futuro. Né? Então, vamos ver assim, qual que eles mais usam. É lógico que dentro de um texto pode aparecer um tempo diferente ou uma ou outra palavra, né, em outros tempos, mas vamos observar qual que mais aparece, qual que é mais frequente. Presente, o passado ou o futuro. Então, no 9, por que os autores optam por esse tempo verbal que os autores usam para falar de sua vida? Quer dizer, da questão 8. Então, esse que eles mais usam, desses 3 tempos, por que eles usam isso aqui? Vamos ver, é porque relata os acontecimentos que ainda vão viver? Porque relatam os acontecimentos que estão vivendo agora? Ou porque relatam acontecimentos já vividos? Então, qual dessas opções combina com o texto autobiografia? Então, aqui nós temos, observe o seguinte trecho do texto 2, quando Rubem Alves escreve. Foi fazendo brinquedos que aprendi a usar as ferramentas, martelo, serrote, alicate. Gostava de andar de carrinho de rolimão. Brincava de soltar papagaio e bolinhas de gude e peão. Então, nas palavras destacadas nós temos gostava e temos brincava. Né? Número 10. As palavras destacadas são verbos, pois revelam ações. Analisando-as, podemos dizer que elas. Então, essas palavras, gostava e brincava, revelam ações totalmente concluídas, feitas de uma só vez. Eram ações rotineiras que, portanto, repetiam-se por muitas vezes, ou não se realizaram ainda, mas ainda poderão realizar-se, ou revelam ações que nunca se realizaram. Então, vamos observar aí que tipo de ação representa esses 2 verbos destacados. Né? Então, no 11 nós temos, os verbos destacados são classificados gramaticalmente quanto ao tempo como. Né? Então, esses 2, gostava, e brincava. Ainda falando desses 2 verbos. Esses 2 verbos pretérito perfeito, que aconteceu de uma só vez, como ação concluída de uma só vez. Está no presente, que está acontecendo agora. Está no pretérito imperfeito, que aconteceu de forma continuada durante um tempo. Ou no pretérito mais que perfeito, que é uma ação concluída também, mas da linguagem culta. Então, vamos descobrir. Qual desses 3 aqui nós estamos falando? Agora, nós temos aqui outra questão. Observe o seguinte trecho, também do texto 1. Estudei piano porque queria ser pianista, mas eu não tinha talento. Eu acho que esse aqui é do texto 2. Eu estava enganado lá. Tá, mas tudo bem. A importância aqui está
O importante é que está aqui. Estudei piano porque queria ser pianista, mas não tinha talento. Desisti. Pensei em ser engenheiro, médico. Então temos estudei, desisti e pensei. Temos esses 3 verbos. Então, os verbos destacados são classificados gramaticalmente como estudei, desisti e pensei. Então, é a mesma questão de novo. Pretérito perfeito, que aconteceu de uma só vez. Pretérito imperfeito, que aconteceu de forma continuada durante um tempo. Presente, que está acontecendo agora. Pretérito mais que perfeito, que já aconteceu, concluindo da linguagem culta. Então, observe. O que nós falamos das terminações do verbo? Estudei, desisti, pensei. Que tipo de verbo que tem essas terminações, Então, do 13. Podemos dizer que os verbos no trecho do retângulo indicam as ações indicadas pelos verbos destacados são rotineiras, prolongadas na vida de Rubem Alves. As ações indicadas pelos verbos destacados são concluídas, acabadas, finalizadas. As ações indicadas pelos verbos destacados ainda irão acontecer. As ações indicadas pelos verbos destacados ainda acontecem. Então, qual dessas opções combina com estudei, desisti e pensei? Vamos prestar atenção aqui, analisar e marcar a opção correta. No 14, nós temos, no gênero autobiográfico, é bastante comum a utilização de expressões que nos obrigam a buscar informações fora do texto para melhor entendê-lo, seja lugares, coisas ou pessoas. Então, vamos ver aqui, Qual dessas opções indica que ele está pedindo para a gente buscar uma informação fora do texto? Então, procurem no mapa, crianças que procurem no mapa, temos procurem no mapa, crianças que leem faz muito tempo minhas histórias. Então, qual dessas expressões indica que o autor está pedindo para você buscar informações fora do texto? Pensa aí qual que combina e marca qual a resposta certa. Então, no 15, nós temos: releia o último parágrafo do texto 1 e busque nele os pronomes possessivos que aparecem, identificando a quem estão se referindo. Então, eu já dei uma dica aqui, uma colinha. Os pronomes são meu, minha, meus, minhas. São os pronomes possessivos. Então, copie cada pronome possessivo e indique a quem se refere no texto quem está ligado. Na verdade, desculpe, que está copia aqui, mas eu pus as opções de resposta. Então, não é copia, marca a resposta certa aqui. Então, no trecho tem: cursei a Escola Normal de Curitiba, atual Instituto de Educação do Paraná, diplomando-me em 1931. Sou uma simples professora normalista e tenho muito orgulho disso. Escolhi o magistério levada pelo impulso irresistível da vocação. A poesia foi um imperativo psicológico. Ao magistério, dediquei os melhores anos da minha vida. Lecionei com prazer e entusiasmo. Amei meus alunos como se fossem meus irmãos, meus filhos. Muitas de minhas melhores amigas de hoje foram minhas alunas. O magistério e a poesia são as 2 asas do meu ideal. Então, dentro desse texto, nós temos esses pronomes, meu, minha, meus e minhas. Então, qual a opção correta, Então, pronome minha refere-se à vocação, meus refere-se aos poemas, minhas refere-se às amigas. Ou, pronome minha refere-se à escola normal, meus refere-se aos alunos e minhas refere-se às irmãs da autora. Ou, pronome minha, primeiro minha, refere-se à vida da autora, o meus refere-se aos alunos e minhas refere-se às alunas. Então, qual das 3 opções aqui está correto, com esses pronomes minha, meus e minhas, a quem se refere? Então, ver qual opção que está os 3 corretos e marca aqui. Então, isso aqui está muito fácil, você marcar. Então, isso aqui lá no aplicativo você vai fazer aquele simulado, marcar, depois enviar e me enviar o link ou o print da tela com a nota da atividade. Aí depois
tem a atividade 17. Né? A atividade 17 é para vocês copiarem no caderno. Né? Então, leia o texto, os textos e responda aqui. Então, está aqui, copiar. Né? Então, depois de pronto, vocês vão me entregar, me mostrar as fotos, me enviar as fotos com a tarefa feita. Lembrando sempre que é com as perguntas e as respostas. Né? Então, localize nos textos, no texto 1, no texto 2 e no texto 3. O nome completo da pessoa autobiografada. Isso aqui é muito simples, né? Volta lá no texto e vai encontrar o nome de cada um, né? Então, você sempre volta no texto para ver cada um. Por exemplo, em texto 1, Helena Collard. Texto 2, Rubem Alves. Texto 3, Felipe Simões Quarteiro. Aí depois, a mesma coisa, local e data de nascimento de cada um. No texto 1, você volta lá no texto e vê 12 de outubro de 1913, né, onde que fala? Lá no sertão, tá. No texto 2, onde é que nasceu? Lá dia 15 de setembro de 1933, numa cidade lá. Então, olha lá, no texto 3, também vai lá onde que ele nasceu, a cidade, o estado. Está tudo lá no texto. Aqui, fatos mais importantes. No texto 1, quais são os fatos mais importantes? No texto 2, do Rubem Alves, vai aparecer muitos fatos mais importantes. No texto 3, o texto 3 é bem fácil. Qual o fato mais importante? É superar as limitações físicas. Então, vocês vão identificar quais os fatos mais importantes da vida de cada autor ele colocou lá. Então, trabalhos que já teve. Então, já teve aquela perguntinha lá atrás, qual a profissão de cada um. Você vai repetir aqui qual o trabalho que cada um já teve. Qual o trabalho da Helena Collard? Qual os trabalhos do Rubem Alves? Ou qual o trabalho do Felipe Simões Quarteiro? Então, depois tem aqui onde mora, Onde morou, a cidade, onde morou cada um, Onde morou a Helena, Rubem Alves e eu sempre esqueço o nome, tem que voltar lá e lembrar, É o Felipe Simões Quarteiro. Então, é bem fácil. A questão é que a gente lê o texto, mas não lembra desses detalhes, aí tem que voltar lá no texto, Aí vocês têm que voltar lá, ler o texto de novo, procura as informações e vem aqui no quadro e copia. Não é simples. Agora, na questão 2 da atividade 17, volte ao texto 3 e com a ajuda do dicionário encontre o significado das expressões. Então tem algumas palavrinhas tiradas do texto 3. Locomover. Então isso aqui é uma coisa muito simples. Ir de um local para o outro, mover, movimentar. Limitações. Então temos um ato ou efeito de limitar, determinar limites, restrição. Você tem essa limitação, você não consegue ir mais além. Auxílio. O que é um auxílio? É uma ajuda, um socorro, ato de auxiliar. Diagnosticado. Você foi diagnosticado com alguma coisa. Então, realizar o exame e ter a notícia de uma doença através dos sintomas. Você foi diagnosticado. A partir dos exames, deu o resultado da doença que você tem. Portador. É a pessoa que conduz alguma coisa, ou carregador. É o que você tem um tipo de doença, você é portador dessa doença. Degenerativo. Que produz degeneração, que vai se destruindo, se desfazendo. Degenerativo, que vai aumentando o problema, ou que vai se deteriorando, se destruindo com o tempo. Então, depois vocês vão olhar no dicionário e copiar certinho aqui o significado de cada palavra. Então, número 3. Releia o trecho do texto 3. Aos 11 anos, passei a me locomover sobre rodas, com auxílio de cadeira de rodas, uma condição nova para mim, a qual logo me adaptei.
Em 1999, aos 17 anos, iniciei o curso superior em Ciências da Computação, me formando 4 anos mais tarde. Atualmente atuo como professor. Então tem aqui, copie todos os verbos empregados no pretérito perfeito. Eu já pus uma ajudinha aqui para você lembrar, verbos terminados em "ei" ou "i", né? Então vamos procurar aqui, né? Por exemplo, passei, né? Adaptei, iniciei. Então, vai procurando aí direitinho quais os verbos estão no pretérito perfeito, né? Então tá. No número 4 temos: busque agora nos trechos seguintes as palavras que marcam o tempo, as quais podemos denominar marcadores temporais, que indicam a idade, o dia, o horário que aconteceu. Então, nesse trechinho, nasci no dia 12 de outubro de 1912, no núcleo colonial de Cruz Machado, em pleno sertão paranaense. Eram 8 horas da manhã de um dia de sol e geada. Então, vamos ver, quais os textos que marcam tempo, né? Palavras e expressões que marcam tempo. Observe, né? Dia 12 de outubro de 1912, eram 8 horas da manhã, era um dia de sol e geada. Então, são expressões e palavras que indicam tempo. Né? No número 5. No gênero autobiográfico, o pretérito perfeito marca ações que se destacaram. Mudei, nasci, escrevi. O uso do pretérito imperfeito marca o tempo das memórias, do relembrar. Morava, brincava, gostava. Então, observe que o pretérito perfeito marca ações que se destacaram. Então, se destacaram foi importante, é uma coisa que aconteceu. Pronto. O imperfeito marca o tempo das memórias, do relembrar. Então, ele ficava lembrando disso, quando eu morava, quando eu brincava, o tanto que eu gostava disso. Então, é quando você está, tipo assim, lembrando de alguma coisa, vagando naquelas memórias, geralmente você usa esse ava ou ia, né? Então, ava é o pretérito imperfeito. O pretérito é o tempo que predomina neste gênero, mas em algumas situações também é usado o tempo presente, né? Então, às vezes, também usa o tempo presente, como nesse trecho do texto 2, quando o Rubem Alves escreve. Então, meu maior brinquedo hoje é escrever. Adoro escrever, especialmente história para as crianças. Já escrevi mais de 30, todas com ilustrações. Meus 2 últimos livros para crianças são O Gato que Gostava de Cenouras e A História de 3 Porquinhos. A história que normalmente se conta não é a verdadeira, eu escrevi a verdadeira. Para mim, cada livro é um brinquedo. Então, observe que meu maior brinquedo hoje é escrever. Então, hoje é o presente, né? É escrever, está no presente. Adoro escrever. Então, está no presente. Agora, para mim, cada livro é um brinquedo. Então, tem algumas partes que ele fala no presente, né? Porque ainda acontece no tempo que ele está escrevendo o texto. Então, tem a parte que ele fala do passado e tem a parte que ele fala do agora. Então, é onde usa o verbo no presente. Então, tem a pergunta: por que o autor Rubem Alves, nesse trecho, usa verbos no tempo presente? Então, você vai explicar aqui, né? Quando é que a gente usa verbos no tempo presente, né? Então, isso aqui é uma coisa muito simples, né? Quando ele está escrevendo, falando de coisas que está acontecendo agora, né? Que é uma coisa que ainda faz parte da vida dele. Então, observe isso, também que é uma coisa muito fácil, muito simples, né? Então, vocês vão ler o texto. É muito importante vocês lerem todos os textos. Leia os textos aqui, falando do tipo de texto da autobiografia. Leia os 3 exemplos de autobiografia, leia com atenção. Quando leia aqui as dicas dos tempos verbais, pretérito perfeito e imperfeito. Quando for responder as atividades, volta no texto e lê de novo. Então é isso aí. É uma boa leitura, uma boa atividade, que todos façam muito bem feito, que tirem nota máxima em tudo, que vocês são o máximo e conseguem fazer o melhor. Um bom dia, obrigado, até a próxima.